Ótimo, né? Então, a gente tentar buscar criar valor de uma forma diferente. E empresas geralmente conseguem, mas eu trouxe até um exemplo para a gente discutir um pouco isso, que não é efetivamente de uma empresa, mas é de uma organização que está viva aí há algum tempo e eu acho que merece algum respeito para a gente olhar e ver a jornada de inovação dessa organização. Porque às vezes a gente ouve que as nossas empresas são tão grandes que elas têm dificuldade de se mexer. Vocês já ouviram isso, né? Mundo corporativo, é um transatlântico, é um elefante, né? A gente fala muito a capacidade de transformação baixa, né? Bom, essa organização tem 2022 anos, né? Não é a mais velha do mundo, tem outras um pouco mais velhas, né? Poucas outras mais velhas, mas 2022 anos, que empresa tem 1000 anos? A gente está falando de empresas com 200 anos, né? As grandes empresas lá americanas, mais tempo, algumas inglesas, né? Então, tem alguma coisa acontecendo aqui com essa organização. Apesar de a gente achar que a transformação é lenta, ela olha e entende um formato de transformação. O que mudou aqui? E por que mudou? Para o quê? O dress code mudou? O que mais? Se não se adapta, perde o cliente, né? Porque aqui a gente está olhando, as duas imagens eu sempre gosto de falar, às vezes a gente chama de proposta de valor, né? A proposta de valor no passado, a proposta de valor que a gente tem no presente, né? Ou busca futuro. O branding também a gente pode falar que é um resumo do branding dessa organização. Só que pegou o ponto certo, né? Porque se a gente olha para o trono, a gente está olhando para o lugar errado. O que justifica o porquê que é importante inovar para essa organização não está no trono, está para onde o trono deveria estar olhando. E como é que está o lado de fora? Mais ou menos assim, né? O que aconteceu? Inventaram o smartphone aqui? Não tinha smartphone em 2005? O iPhone foi em 2007, já tinha alguns outros. E tem algumas pessoas até, né, olhando aqui para baixo. Tinha pager, né? Tinha o bip, né? Mas foi o smartphone, né, que mudou isso aqui? O que mais, né, além do smartphone? Né? O que é ir num evento? Vocês estão aqui num evento, um evento histórico, né? Vocês já postaram em rede social? Conectividade mudou, câmera mudou, experiência das pessoas mudou. Por que elas estão transmitindo ou tirando foto? Comunicação, né, imediata. Perfeito. Quer saber que eu vou estar lá naquele momento. Aconteceu já algo que eu tenho gravado 10 anos atrás. Eu falei um negócio que aconteceu, que eu falei, olha, no Twitter, em algum dia, eu sou piloto de avião, né? Então, vez ou outra eu falo algumas coisas de acidente. Algum dia vai ter um acidente ao vivo transmitido pelo Twitter, né? Alguém vai postar de dentro do avião, estamos caindo. Aconteceu 2 anos atrás isso. E o avião foi encontrado mais rápido porque conseguiram entender a partir do Twitter. Foi transmitido de dentro do avião. Estamos com um problema, vamos cair. O avião caiu. Conectividade, né? Mas mais do que isso, experiência. Pensem em vocês indo em evento, né? Um evento histórico como esse. Se você não postou no Instagram, você foi? É uma pergunta filosófica, né? Se uma árvore cai no meio da floresta, não tem ninguém para ouvir, a árvore caiu, né? É mais ou menos isso. E aqui a gente tem um ponto que é importante, porque a hora que a gente vê que está se transformando, a gente percebe uma coisa que talvez não seja tão trivial. A transformação humana, ela tem um ritmo diferente da transformação de tecnologia. E se a gente não sabe acompanhar, né, e ter estratégias para isso, pode dar problema. Essa aqui é uma foto que eu gosto de trazer também, é uma foto do John Steinmeier, é um repórter fotográfico. Ele ganhou o prêmio de foto do ano com essa foto, mas mais por causa da história que está por trás. Ele acompanhou migrantes africanos, eles estavam numa região ali no leste da África, fugindo de uma guerra que acontece já há 50 anos lá. Então, uma guerra de origem tribal. Essas pessoas, se forem capturadas, são mortas ou, geralmente, escravizadas. Então, eles estão com medo de ser escravizados. E ele conta que ele foi acompanhando vários desses migrantes e que, durante o dia, eles se escondiam na mata, né, para não serem capturados,
ou ficavam abaixados até o dia inteiro na grama ali para ninguém encontrar. Só que de noite, quando eles estavam com uma sensação um pouco mais de segurança, eles iam para áreas mais abertas e faziam esse movimento. E o time que estava ali, o Red Team, né, que estava ali buscando capturar eles, usava exatamente esse momento para achar eles no meio do escuro. Porque imagina, no meio do escuro, você levantar a tela do celular, né, é fácil para qualquer um achar. Então, olha que loucura. Você coloca a sua vida em risco por causa de um comportamento ou por uma necessidade de conexão. Faz sentido para vocês? Vocês fariam isso, será? Por que eu conto essa história, né? Porque a gente começa a questionar uma série de valores e crenças que a gente tem. E se a gente for para os extremos, talvez a gente perceba algumas coisas. Esse é um extremo, mas eu queria trazer um outro extremo mais interessante para a gente, que é uma pesquisa que foi feita na Inglaterra com jovens, geração Z, né, e millennials. Então, a pergunta foi a seguinte: o que você topa ao invés de ficar sem o celular um mês? E eles deram algumas opções. Uma das opções foi: topa perder o dedinho? Vou cortar fora seu dedinho. Ou você fica sem um mês de celular. E 10% desses adolescentes falaram: pode cortar. Se for do pé, eu acho que eu também topo. Porque a gente bate, dói, né? É melhor não. 10%. Absurdo. Quem faria isso? Ninguém. Quem acha que isso é normal? Ninguém. Quem acha esse comportamento um absurdo? Só para ver o outro lado. Só para ver se vocês não estão... Absurdo, tá. A maioria aqui falou absurdo. É um absurdo um comportamento de um público-alvo que pode ser o nosso. A gente não entende o comportamento desse público-alvo. A gente acha um absurdo. Isso acontece todos os dias nas empresas. A gente acha que o nosso usuário tem a nossa cabeça, tem os nossos valores, tem as nossas crenças. E aí a gente vê um negócio desse aqui e fala: meu, eu não entendo isso. Essa geração, né? Então, e não, na verdade a gente tem que pensar o seguinte: o grande desafio é que a gente cria produtos e serviços para essas pessoas. E a gente acha que elas têm a mesma cabeça que a gente. E isso dá um pau, né? É um problema grande.